Olá, boa noite, sinaíticos. Ninguém me deu uma opção melhor ainda. Estou aguardando. Eu queria fazer, o que eu quero fazer nesse vídeo hoje é que a gente vem falando, né? Salomão fez isso, José fez, Abraão, Adão e as mulheres. As mulheres não fizeram nada? Então eu vou dar uma travadinha nessa minha andadura em direção uh, à época das revoluções contra a Grécia e vou dar uma retroagida e vamos ver o que as mulheres vêm fazendo desde a criação. Eu vou vir até Esther, um pouco antes de. Vou cobrir esse pedaço, porque senão vai ficar um texto muito longo. Bom, antes de começar com a Esther, de começar o texto, dentro do judaísmo tem um conceito, e lembra-se, nós copiamos, como cristãos, copiamos muito do judaísmo, e esquecemos algumas coisas, e eu achei essa parte aqui bem importante. Ele se refere a Sherimá. Quem for procurar depois, com mais calma, para se informar melhor disso aí, Sherimá escreve com Shechma. Sherimar. O que tem que fazer um R aí no meio de um CH? Tem que fazer X. Não. Em hebraico, CH transliterado dá R. Então é Sherimar. E alguma nomenclatura também acompanha Shequi, com K, Kimar. Shequimar ou Sherimar é a tradução literal é habitação. E na teologia ela vem para habitação de Deus. Então, é a glória de Deus que se manifesta. E eles comparam como se fosse um diamante alongado, e que a luz está no interior do diamante. E por as suas múltiplas facetas de toda o perímetro do diamante, das paredes do diamante, é o que resplandece a luz divina. E a mulher é cada mulher é uma dessas facetas deste diamante, já que o homem ele não tem relação com Deus, mas a mulher tem. Então, se nós voltarmos lá na criação, nós vamos encontrar Havá, Eva. E a Eva, ela foi criada a partir do material, do físico, da costela de Adão. Adão é criado por Deus. Inclusive, a criação de Adão e outras criações, ela é na Bíblia, na Torá hebraica, esse fato é narrado pelo verbo bará. Então é Bereshit bará, no início, Bereshit bará Elohim. Então, no início, Elohim fez. E quando eles usam o verbo bará, é fez do nada. Já a Eva, ela foi feita a partir da costela do homem. Então ela é vinculada ao material, mas ela traz a Sherimá. Esse é um contexto bem interessante que eu não tinha visto ainda. E por que isso? Ela tendo
a presença divina no interior, ela mostra ao mundo que o mundo é imaturo, o mundo não percebe que a força do homem, por mais forte que ele seja, ela é incompleta. Mas há um tempo em que há de vir que o segredo da luz interior será revelado. Então, vamos à frente, estamos em busca deste tempo, e ela será revelada pelas mulheres. Aqui o articulista fez um salto direto da Eva, Ravá, para Saraí, Abraão. Mas no meio aí tem algumas mulheres também que eu acho que vale ser importante comentar, e eu vou voltar a isso aí num outro vídeo. A Sara, ela ativa a força da mulher e mostra o papel do homem, porque ela é a mãe de muitas nações. E como o homem não tem vínculo com a presença de Deus, a mulher não pode ser a presença de Deus, então o somatório do homem e da mulher vai se tornar o tudo. E Sara é quem representa este papel, porque ela podia ter dito não para Abraão. Tu é louco, eu vou sair de Ur, do conforto da casa, onde moram os meus pais, tu quer ir para o meio do deserto sozinho? Vai, eu não, eu vou ficar aqui. Ah, mas naquela época ela não podia. Mas se ela fosse para casa, ela podia. Então, ela poderia ter não ter querido vir. Depois de Sara, nós temos Rívika, que é Rebeca. Veja que eu estou fazendo um apanhado bem resumido, assim, só para nós alcançarmos o número maior possível de mulheres. A Rebeca, ela foi prometida para Isaac, filho de Abraão. Então, e é uma das matriarcas, junto com Sara e com Raquel e Leia. Essas são as matriarcas. E elas têm um tratamento muito especial em Israel, as matriarcas de Israel. Então, Rívika, ela é prometida para Isaac depois que o mordomo de Abraão chega em Ur e está lá do lado do poço, de um poço de água lá, e ele sabe que os rebanhos de Labão são saciados à sede nesse poço. E ela chega lá, a Rívika dá água para as ovelhas dela, ela põe água para a ovelha de outros pastores e ainda serve o mordomo de Abraão. E foi nesse momento que ele decide que ela vai ser a esposa de Isaac, porque Rívika, ela faz o bem, ou fez o bem, com alegria. E essa é a herança de Rívika, fazer o bem com alegria. Depois de Rívika, nós temos as mulheres de Jacó, que é Raquel e Leia. Raquel é tão querida, é tão importante dentro do judaísmo, que Jeremias, o profeta, ele, no livro, no terceiro capítulo, no versículo de 1 a 15, ele descreve: uma voz é ouvida lá no alto,
lamenta-se e chora amargamente. Raquel chora por seus filhos. Ela se recusa a ser consolada, pois eles se foram. Não chora mais, diz Luz a ela. Refreia as lágrimas dos teus olhos, pois tua obra tem sua recompensa e teus filhos voltarão. E ela faleceu no caminho de Efrata, que é no sul de Jerusalém. E ela sofria porque José havia sido comido pelas feras. Ela teve um filho, José, alguns anos antes, cujos irmãos disseram que ele tinha sido comido pelas feras, mas na realidade ele foi vendido a um mercador que levou ele para qualquer lugar. Eles simplesmente venderam para o mercador e o mercador vendeu ele no Egito. E lá tem toda a saga de José no Egito. Mas para ela, José estava morto. E Raquel chorava a morte de José. E ela sofria. Mas aqui a promessa de Deus que eles voltariam. E ela vai falecer no parto de Benjamim, o segundo filho dela com Jacó. Ela é mãe de 2 tribos de Israel. 3, desculpa. José, que lá, mais tarde, quando Moisés escreve os textos, José vai ter os seus filhos, Manassés e Efraim. Os dois, José vai dar 2 tribos, e tem Benjamim, são 3 tribos. Então, 3 tribos das 12 foram geradas por Raquel. Então, ela teve a sua obra recompensada, José e Benjamim. Rebeca e Lia, né, as duas estão sepultadas na caverna de Macpela. E esse centro ele é venerado tanto por israelitas e muçulmanos. Nós, cristãos, é que não damos muita bola para ele. Até porque nós não damos muita bola para o Velho Testamento. Nós, cristãos, nos focamos muito no Novo Testamento e aí ficamos meio no ar. De onde é que saiu essas tradições? Porque a origem vem lá do Velho Testamento. Ou seja, da Torá. Essa caverna foi comprada por Abraão a peso de dinheiro. Ele não quis de graça, ele comprou essas cavernas. Então, até hoje, Israel exerce domínio, porque pertence à tradição judaica. E os árabes respeitam, os muçulmanos dividem o espaço com eles. Tem alguns atritos de acesso, mas vai. A Léa, muita gente esqueceu, vamos recordar um pouquinho. O Jacó fugindo do Esaú, que ele comprou a progenitura, sacaneou, pegou a benção do Jacó, ele fugiu do Esaú, foi parar lá na casa do sogro do pai dele, lá na casa de Labão. E lá ele se apaixona pela Raquel. E ele negocia com Labão 7 anos de trabalho para poder casar com Raquel. O Labão passa a perna nele e entrega a Léia. E ele trabalha mais 7 para casar com a Raquel. Então ele trabalhou 14 anos para poder casar com as duas. Então a Léa, veja, o amor, a paixão de Jacó era Raquel. E Raquel é ainda hoje homenageada, lembrada e festejada, porque ela
como a força da mulher judaica. Então, por isso que a mulher judaica, não vulgarmente, no sentido de depreciativo, mas na vulgata do dia a dia, as mulheres judaicas são chamadas de Raquel, porque elas lamentam e choram os filhos que partiram. Ela é a força interna da mulher. E Léa é mãe de 7 das tribos de Judá. São 7 os filhos que ela deu a Jacó. Sobrando então 3 filhos, né, para as outras 2 concubinas de Jacó. 3 da Raquel, 7 dela, são 10. Como José teve a sua tribo dividida e Levi não leva herança das 12 tribos de Judá, com os levitas que não entram na divisão, são 13. Então elas são mãe de 10 das 13 tribos. E Léa, que foi a primeira mulher de Jacó, Léa é o mundo transcendente. Ela representa o culto da mente divina. Ela é muito profunda. Nós temos uma médium que o nome espiritual dela é Léa. Interessante. Então, ela é profunda demais para os homens entenderem. Isso leva à meditação. Ela é elevada demais e Jacó não consegue se apegar a ela como ele se apega a Raquel. Porque Raquel é a beleza que Jacó podia ver. E elas incorporam a presença divina a proteger seus filhos. E Raquel representa também o mundo das palavras e da revelação revelada. Lembrem-se que isso aqui tudo é teologia judaica, né? Mas é muito interessante e como se entende o papel que as mulheres exercem dentro do judaísmo. É por isso que mais adiante elas vão ser encarregadas de ensinar o hebraico e a língua aos filhos para eles poderem ler a Torá. Então, no futuro, quando na diáspora, um judeu, quando for lançado no mundo, ele sabe o hebraico e ele consegue se comunicar com os outros. E estudando línguas, eles estão na frente de todos os outros. Que quem lê um velho slogan da Livraria do Globo que havia em Porto Alegre, quem lê sabe mais. Vamos adiante. Nós temos Ruth. A Ruth tem uma história muito interessante também. Os judeus sempre foram proibidos de casar com estrangeiras. Porém, 2 judeus, mais a mãe Noemi, começou a dar seca onde eles moravam em Canaã e eles foram indo e deixaram um lugar para se enfiar lá, que tinha umas condições melhores de clima. E era uma terra cananita. E os 2 casam com cananéias, esses 2 filhos de Noemi, que é uma judia. Eles prosperam nesse lugar. Né? Tem uma vida razoável. E os 2 vêm a falecer. Então fica Noemi com 2 mulheres, noras, viúvas. E nessa época,
o homem, a mulher não herdava patrimônio. Quem herdava o patrimônio, como esses eram dois irmãos, na morte de um, todas as propriedades, inclusive a mulher, passa a ser propriedade do segundo irmão, que nem lá na história da Tamar, esposa de Judá. Eu vou voltar nessa história quando eu comentei que existem outras mulheres que devem ser lidas. Então, morre o segundo. Quem herda? Não se sabe. Então, Ruth, cananeia, e a outra, nora de Noemi, a Noemi chama as duas e diz assim, ó, gente, vocês estão na terra de vocês, isso aqui é a Canaã de vocês, vocês duas estão, eu, sogra, libero vocês para voltarem para a casa dos pais de vocês, como viúva, levem o que quiserem, porque eu vou voltar para os parentes lá em Judá. Uma delas disse, tudo bem, tchau. Pega as coisas dela e escorrega. Vai embora. A Ruth não. E a Ruth é uma estrangeira. Ela diz, está lá no livro de Ruth, Megilá, Ruth. Megilá é livro. Capítulo 1, versículo 16. Aonde, Ruth falando para Noemi, aonde tu fores, eu irei. Onde habitares, eu habitarei. Teu povo, judeu, é o meu povo. E teu dus é o meu dus. Para uma estrangeira dizer isso para a sogra. E a sogra pega a estrada com Ruth e volta. E aí tem toda a história lá de Ruth dentro de Judá. Então vejam que a Serimá se manifesta nela de forma muito eloquente. E mais ainda, desde Abraão, a Serimá estava oculta, porque nem Jacó, nem Isaac conseguiram ter a presença de Deus dentro de si, como Abraão teve. E a Serimá vai aflorar com muito mais intensidade no bisneto da Ruth. O bisneto da Ruth não é ninguém nada mais do que Davi, o Redentor de Israel, um rei cantado, falado, comentado, Davi. E para aqueles que ouvem aí, não, isso aí é tudo historinha de folclore. Foi encontrado agora 15 anos atrás a primeira referência já vem o nome, a primeira referência de real da presença de Davi, da existência de Davi. Encontraram no Líbano uma pedra, aqueles tijolinhos assim, cheio de escritinha cuneiforme, que um descendente de Davi havia perdido uma batalha contra o rei fulano de tal da Líbia. Então, os arqueólogos, a palavra que faltava, os arqueólogos hoje não tem mais, ou melhor dizendo, os arqueólogos dizem, Davi existiu. Se ele fez tudo o que está escrito, isso é discussão para teólogo. Mas nós, arqueólogos, garantimos,
Davi existiu. Então, é mais uma comprovação que os textos da Torá, que foram transformados em Novo Velho Testamento, têm verdade neles. Eles são escritos, na minha opinião, psicografados. Já que falamos em Davi, vamos para Batseba, ou Batsheva. Batsheva é como se fosse uma alma antiga, uma alma que viaja, ou melhor dizendo, existem almas que viajam numa estrada aveludada. Tudo está certo. Elas encontram seus parceiros, casam, têm as suas casas, têm as suas famílias e se constituem e vai indo, rolando, vai tudo bem. Porém, outras almas, elas têm viagens por labirintos de passagens obscuras. Nem a gente olha, mas o que essa gente está fazendo? Estão fazendo tripulia, né? Dentro da Bíblia eles pecam, são pecadores. E eles andam batendo a cabeça nesses labirintos, e batem cabeça e contra as paredes, e repetem os erros que cometeram, e mal e porcamente, algumas vezes eles abrem uma passagem e conseguem ir para o futuro, para o desconhecido, né? Esse é o caminho das almas antigas, as almas velhas, almas elevadas. Elas são espremidas neste mundo, e só neste mundo elas conseguem ser exprimidas dessa força, dessa maneira, porque é uma força, porque as forças das trevas neste mundo são muito poderosas. E assim é a união de Davi e Batseba. É uma união forjada no escândalo. Davi recomenda que façam de tudo para que matem o marido da Batseba para ele poder casar com ela. O primeiro filho desse relacionamento morre. Não vinga. Todo esse escândalo, toda essa desgraça, Batseba e Davi vão gerar Salomão. E Salomão vai construir um portal para Sherimá, o templo de Israel. Estão lá hoje as paredes, a pedra está lá, sob domínio muçulmano, com a cúpula dourada em cima. Os judeus só têm acesso ao muro ocidental, e eles vão lá rezar, porque eles acreditam que ali é um portal em cima daquela pedra para que eles falem com Deus diretamente. É o portal da presença de Deus, a presença divina está ali. Isso é o desempenho de Batseba. Ela nos dá isso. Ela nos dá o filho construtor do nosso portal com Deus em Jerusalém. Jerusalém. Mas como Jerusalém é singular, e nós temos uma Jerusalém é Jerusalém, porque não tem J no hebraico. Então é IE, no ocidente virou G. Então, Jerusalém, no singular, passa a se chamar
Isso que ela se chamou Salém antes ainda, né? Lá no tempo de Melquisedeque, no mesmo monte, no Monte Sião, do lado. Monte Sião é do lado, Monte das Oliveiras é do outro lado do Vale de Geena. Então, Jerusalém, Jerusalém, no plural, duas Jerusalém. Já comentei isso num vídeo anterior. Uma Jerusalém física e uma Jerusalém celestial. E aí, para aqueles que estão com 30 minutos de vídeo, não era para ser tão comprido, aqueles que assistiram a Rainha da Pérsia, agora terminou ontem, anteontem, a Esther quer falar com o rei, porque foi feito um édito que os judeus serão mortos, e ela quer que mude isso. E o rei disse, não vou receber ninguém, a não ser que eu chame. Fica todo mundo aí, com quem eu quiser falar, eu chamo. Então, Esther, capítulo 4, versículo 16, ela bate o pé. Isso é uma mulher num reino dominado por homens, e ela levanta o nariz, implora o nariz e diz: então vou procurar o rei, contrariando o protocolo. E se eu perecer por isso, perecerei. Pior do que me matar, ele não vai. E ela vai. E a Esther é uma mulher um tanto misteriosa, né? Porque ninguém sabia de onde é que ela tinha vindo, sabia que ela estava por ali. A família dela não se conhecia muitos dados da família dela. E ela, para estar lá no palácio, ela oculta a identidade dela, que ela é judia. Então ela é uma mulher multifacetada, mas a presença dela é como o brilho da manhã espantando a escuridão e iluminando o reino. E ela, o grande conselheiro Ramã, ela eleva o conselheiro se acha o máximo, e no seu caminho para a sua glória, ele mesmo fabrica a degradação dele, e ele é enforcado. Maiores detalhes no livro de Esther. E o rei edita lá um édito em que dá o direito dos judeus se defenderem. Aqui vamos, já que eu disse que pode matar, e eu não posso revogar, então eles que se defendam. Então, a Esther contém a redenção desse povo que está escravizado por Xerxes. Então ela consegue unir o milagre ao mundano. E ela destampa a luz ilimitada. E os judeus usam o dia para comemorar Esther. O dia de Esther, Purim, é um dia de festa. As pessoas levam as crianças fantasiadas à sinagoga. A sinagoga passa o dia lendo repetidamente o livro de Esther. Para quem não pode ouvir de manhã,
escuta de tarde. Para quem não pode escutar de tarde, escuta de noite. As crianças usam fantasia. Quando eles falam o nome do Ramã, todo mundo vaia. Quando falam em Esther, batem palma. É um dia de muita festividade dentro de Israel. Nós temos 35 minutos de vídeo. Eu não quero me alongar muito, mas os feriados judaicos são muito interessantes. Pra vocês terem uma ideia, se tem o Dia da Independência, que foi lá quando assinaram a data da independência de Israel. Suponhamos então que a independência é 7 de setembro. No dia 6 de setembro, o Estado de Israel está de luto. Eles choram, Raquel chora os filhos perdidos nas guerras, nos atentados terroristas, em todos os atos contra o Estado de Israel, contra a independência de Israel. Isso no dia 6. À meia-noite, ou melhor dizendo, meia-noite para nós, né? Para eles o dia muda às 6 da tarde. Às 6 horas da tarde, para o dia 7, começa a festa da independência. Primeiro eles choram, Raquel chora os seus filhos, mas ela se alegra porque seus filhos voltarão. Boa noite.